Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Shema. Hoje com uma convidada pra lá de especial. Ela que é esposa, é cristã, é pastora, ela é teóloga, empresária e sempre está conosco aqui. Todos os Shemás, todas as gravações, mas por trás dos bastidores. Hoje ela vem para contar a história dela, que é maravilhosa e eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitos. E com vocês, Pastora Bea. Que prazer te receber aqui no nosso sofá. Seja muito bem-vinda. Como é estar aqui do outro lado? Olha, é uma responsa, viu? Tá aqui do outro lado. Eu tô muito nervosa, meu coração assim na boca, mas muito honrada de sentar nesse sofá. Sabia que esse dia chegaria, mas que não seria tão rápido, né? Mas o Senhor tem os seus propósitos, então estamos aqui para compartilhar, né? Amém. Hoje você vai saber um pouquinho o que as nossas convidadas sentem quando estão aqui desse lado. Pastora, a sua história, ela é uma história assim que vai, eu tenho certeza que vai chegar, vai alcançar muitos corações, inclusive de todas as idades, porque nós vamos hoje caminhar pela história da pastora Bea desde a infância e trazer toda a trajetória e que eu tenho certeza que vai alcançar todas as idades. Por quê? Porque tem situações de infância, tem situações de adolescência, de juventude, de namoros, são muitas coisas e coisas assim importantes para os dias de hoje. Eu tenho certeza que hoje o nosso Deus vai deixar através da vida da pastora Bea uma história de ensino. Sabe por quê, pastora? Por exemplo, enquanto pais, né? Nós que temos filhos adolescentes, jovens, nós aconselhamos e orientamos. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho, não é o caminho você aponta, no caminho você, né? Só que muitas vezes eles não ouvem. Sim. Então, quando eles têm a oportunidade de ouvir, ouvir alguém que já passou situações sem ser o pai e a mãe, porque parece que pai e mãe já nasceu grande, não teve infância, adolescência, né? Então é diferente. Então por isso que eu tenho certeza que a tua história hoje vai ser assim algo muito, muito diferente e muito pontual nas etapas que nós vamos passar. Então eu gostaria que você começasse me contando um pouquinho como foi a sua infância. A minha infância, ela foi muito tranquila, né? Nunca nada faltou dentro da nossa casa. Meus pais sempre batalharam muito para, né, a gente conquistar as nossas coisas, então assim, para nos dar, né, tudo. Então assim, nada nunca faltou na nossa casa, a gente nunca passou dificuldade, né? Meu pai veio de uma realidade bem difícil, né? Uma família de 16 irmãos vivos ainda, né? Se não me engano, eram 21 ou 20 irmãos, morreram 3 quando nasceram, e hoje os 16 são vivos. Então eles, né, nasceram na Bahia, tiveram uma realidade difícil, batalharam, né, na pobreza mesmo para conquistar. Então, né, meu pai sempre foi muito estudioso, sempre batalhou muito, né, para que hoje ele desse uma condição de vida, né, boa para nós, assim como a minha mãe também. Então, foi uma infância tranquila, né? Eu era bem arteira, dei muito trabalho também na infância, mas como criança, né? No natural. E aí você atravessa essa fase de criança que, glória a Deus, né? Nada faltou. Sim. O que infelizmente não acontece em muitos lares hoje. Mas o seu pai, ele já dava ali o apoio, ele já dava o suporte, já apontando já para um futuro, tipo, ó, é isso aqui que eu tenho para você, então eu quero encaminhar você dessa forma. Sim, porque meu pai sempre teve vamos dizer assim, um raciocínio, né, e uma fala. Então, eu sou a irmã mais velha, tenho mais 2 irmãos que são mais novos. E então, assim, meu pai investiu em mim até um período. Depois desse período, eu vou caminhar, né, com as minhas próprias pernas.
dentro daquilo que tudo que ele me proporcionou, aí depois é o meu irmão e assim consequentemente. Eu, como, né, ali filha, jovem, adolescente, não entendia essas oportunidades, né? Então eu falo assim que hoje eu não aproveitei as oportunidades que meu pai, né, meus pais me proporcionaram. Meu pai sempre falou, você não precisa trabalhar, você não precisa pagar alguma conta aqui dentro de casa, eu só quero mesmo que você estude. Era isso que meu pai queria, porque ele queria que a gente tivesse uma faculdade, né, tivesse uma realidade diferente. Então, na época, né, pagou cursos de, na época, informática, inglês, tantos outros, mas assim, eu fiz curso, mas dizer que absorvi, não, né? Não fala inglês? Não, assim, o básico, sem um pouco ali da gramática, mas o falar, o fluente, não, né? Entendi. Só que é aquilo que a gente fala, que a gente tem pessoas que vão ouvir, e vão falar, realmente, eu não vou por esse caminho, tem pessoas que não vão ouvir e vão ter que passar para aprender, que foi o meu caso, né? Então, assim, meu pai, né, meus pais sempre proporcionaram que a minha vida fosse uma vida boa, né? Mas é o que eu falei, eu não absorvi, eu não gostava muito de estudar, eu não queria saber de estudar, eu queria era saber de namorar. Eu dei muito trabalho para os meus pais sobre isso, né? Meu pai é militar aposentado, então sempre foi muito, né? Aquela coisa de colocar limite, mas eu falo que a gente, né? Hoje, vendo de fora, a gente vê desde a criança até a adolescência como a gente testa o limite dos nossos pais. Você conseguia romper os limites. Exatamente. Então, assim, não pode ir para tal lugar. Então, não, eu vou porque falou que eu não posso, então eu vou. Não faz isso. Não, então eu vou fazer porque falou que eu não posso fazer. Então, eu sempre fui muito de ultrapassar mesmo os limites, de fazer sem querer saber. Porque eu tinha vontade de fazer e ir até o fim para viver aquilo, né? Para acontecer. Então, em relação a oportunidades, eu de fato nunca aproveitei, né? Eu nunca absorvi. Hoje eu estudo, hoje eu vejo a importância de ter aproveitado, né? A oportunidade, por exemplo, o inglês, que hoje eu não falo, e hoje eu busco fazer o inglês, porque eu vejo quão é necessário. Sim. Em questão da faculdade, eu poderia não trabalhar, não precisava trabalhar, né, nem pagar nenhuma conta, ter essa responsabilidade dentro de casa, só estudar. Mas também eu não aproveitei. Então hoje eu estudo e trabalho ao mesmo tempo. Então é isso que eu falo. Tem pessoas que vão ouvir e vão seguir, mas tem pessoas que vão ter que passar para aprender. Sim. E hoje, né, depois que eu casei, saí de casa, hoje eu vejo a diferença, um olhar de fora. Sim. Né, em relação à cobrança. Um olhar maduro, né? Exato, em relação à cobrança dos pais. Às vezes, até comentando com o meu esposo, a gente fala, nossa, hoje eu entendo quando os pais falam assim, eu não vou deixar meu filho dormir na casa de alguém por conta do cuidado. E na época a gente não entendia. Era um absurdo. E eu era muito roeira, então se passasse alguém, eu queria dormir na casa da pessoa, eu já queria viver com a pessoa ali. E meus pais sempre puxando ali, porque já sabia como eu era, né? Então hoje eu falo assim, realmente, se fosse a minha filha ou o meu filho, eu também não deixaria, porque imagina, assim, é o cuidado, você quer proteger, você quer cuidar para que de fato nada aconteça, né? Sim. Mas a gente não tem esse olhar, a gente não tem a maturidade. Então depois que eu saí de casa, eu entendi o cuidado, a cobrança em relação a eles quererem que eu tivesse uma vida melhor, né? Então, assim, tudo que me foi proporcionado, apesar de eu não ter aproveitado as oportunidades, né? É que eu falo, hoje eu corro por mim, né? Faço por mim. Poderia ter aproveitado. Poderia estar anos-luz. Exato, na frente, mas, né? E hoje eu vejo pelos meus irmãos, né? Tenho meu irmão do meio, ele tá terminando a faculdade, faz estágio, mas ele mesmo, né, já verbalizou várias vezes que ele poderia, como ele queria hoje também, tá só estudando ao invés de trabalhar e estudar.
né? E o meu outro irmão mais novo também a mesma coisa. Então, assim, os 3 foram as mesmas oportunidades, né? A mesma coisa foi apresentado, mas ninguém soube aproveitar, né? É muito complicado, né, pastora? Porque os pais procuram dar, né, essa oportunidade. Os pais que podem, que têm condição, né? Sim. E a gente consegue ver a diferença, porque tem aqueles que os pais não têm condição. Sim. E eles têm que ralar, gente, ralar Exato. muito. Tem que trabalhar, tem que estudar. Eu mesma, quando eu tinha 15 anos, eu fui, hoje já não fala mais isso, mas antigamente era até a 8ª série, depois 1º, 2º e 3º colegial, né? E quando eu fui pro 1º colegial, para eu ter as minhas coisas, que os meus pais eram muito, muito humildes, eu tive que trabalhar. Então, teve que ter a mudança do horário de escola. Então, com 15 anos, eu fui estudar à noite, né, para poder trabalhar, para ter minhas coisas. E enquanto outras amigas finalizaram o colegial, foram para a faculdade. Eu não fiz faculdade, né, na época. Eu fiz depois de casada, né, teologia, mas na época eu não fiz. E não tive essa oportunidade, por exemplo, que você teve, que alguns têm. E tinha que trabalhar e estudar para poder comprar uma roupa, comprar um sapato. Então, quem tem essa oportunidade, agarra essa oportunidade. Porque pensa, aí os pais olham para os filhos e falam assim, a única coisa que você tem que fazer, criatura, é estudar. Então, o que os pais esperam? Uma nota boa. Dali a pouco vem um 3, vem um 4, eu não sei se ainda hoje é assim. E poderia ter um 9 ou um 10, porque só tem que estudar, né? É uma coisa incrível. Então, você vê, aí depois, jovem ainda, dá tempo? Dá tempo. Mas poderia estar falando inglês fluentemente, já ter feito a faculdade, estar fazendo uma 2ª faculdade, né? Tudo isso. Então, fica assim um exemplo, né? Fica aí de exemplo para você, que é adolescente, jovem, que tem a oportunidade de estudar. Estude. Ai, não, quero trabalhar, quero ser livre. Gente, as minhas amigas, elas... eu quero ter logo 18. Eu parei nos 15. Eu já tava quase 18. Eu tenho 15. Porque eu não queria avançar. Mas é uma coisa que não tem jeito, é que a né? gente quer a nossa independência, pois né? eu não queria. Então, eu falo queria que a gente, por exemplo, a gente independência. é menina, né? Mulher. Então, a gente tem as nossas coisas. Às vezes, vai pedir dinheiro pro pai para fazer alguma coisa, você tem que dar satisfação. Né? E meus pais me criaram muito assim, independente. Até diferente dos meus irmãos, né? Que hoje, assim, na época eu prestava muito concurso público, ia, não sei, aonde que eu tivesse que ir, eu ia lá no Google, abria, fazia um mapinha para ver o ônibus que eu tinha que pegar, descer, não sei aonde, isso e aquilo. E então, assim, eu sempre fui dependente, até, né? Meu pai falava, não, você não pode depender de ninguém, você tem que ir fazer. Então, eles me criaram assim, então eu sempre fui querer a minha dependência, sempre me virar, sempre fazer, muitas vezes sozinha, porque eu tinha que ir, né? Assim, enxergava esse mundo já assim, preciso lutar, enfrentar, preciso ganhar o mundo, entendeu? Eu já não, eu não queria essa independência, não queria, mas eu fui obrigada, eu não queria. Por quê? As meninas, os rapazes querem a independência, mas junto com a independência vem a responsabilidade. Então, tipo, eu vou trabalhar, mas eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que dar conta do estudo. Antes eu tinha mais tempo para estudar, hoje eu não tenho, eu tenho que acelerar no trabalho, na hora do almoço, no trem, no metrô, enfim. Resumindo, se desperdiça as oportunidades, e foi o que a pastora Bia fez. Ela desperdiçou a oportunidade. Que glória a Deus deu tempo de correr atrás? Deu. Mas, e aí você passou essa fase, e só que dentro ainda dessa fase ainda teve algumas situações, né? Você, talvez por não entender ainda os pais e tudo, conta pra nós. Nessa época, né, ainda era ali na fase da adolescência, no ensino médio, né? Então, assim, aquilo que eu falei, né? Meus pais sempre proporcionaram tudo para nós, né? Para que nada faltasse. Mas eu nunca tive essa liberdade de poder conversar com os meus pais, de poder me expressar, falar, né? Hoje eu falo coisas porque assim, hoje a gente verbaliza
lá com eles, mas assim, essa coisa da crítica. Então, assim, você ia falar, você já esperava crítica. Então você achava melhor já não esperava falar. Bronca. Isso, então você achava então melhor não falar, né? Então, com isso, infelizmente, acaba criando barreiras. Então, hoje, assim, como a gente está falando, no lado de fora, com maturidade, depois que eu saí de casa, eu entendo aquilo dos pais, né? O fazer, querendo acertar, mas muitas vezes acaba errando querendo acertar, Sim. né? Então, eles também, né? Pais também novos, também não sabem de tudo até hoje. Então, assim, tentaram fazer de tudo para que acertasse, mas também erraram, né? Como qualquer ser humano. Sim. Mas na época, apesar de, né, da gente ter essa estrutura, eu, né, sempre fui muito independente, tinha ali as minhas amizades na escola. E ali na época que estava saindo do ensino médio, mais ou menos, já para entrar na faculdade, tive alguns relacionamentos, passei por algumas coisas conturbadas. Eu sempre disse assim que a maioria dos meus relacionamentos foram ruins no sentido pela falta do respeito, né? Por exemplo, eu tá com você, tipo assim, tô aqui com a pessoa e aí passou uma mulher, né, bonita, não sei o quê, e aí a pessoa olhava e aquilo me machucava e eu questionava e assim, era na cara de pau mesmo, falava. E aquilo, né? Óbvio, assim, eu, pelo menos como mulher, eu jamais ia aceitar isso no relacionamento. Então, meus relacionamentos foram muito difíceis por conta dessas questões, né? E até que um dia eu conheci um rapaz, só contextualizando. Quando eu era criança ainda, eu não nasci, né, na igreja. Meus pais nunca foram da igreja, a gente também não. Nós moramos ali no Jaçanã. E ali, morei 14 anos da minha vida. E ali minha mãe, né, era uma rua fechada, então, né, a gente tinha essa relação com os vizinhos, né? E lá tinha uma família cristã, né, que até hoje amo eles, assim, de paixão, são pessoas sensacionais. E foram eles que começaram a levar meus pais para a igreja, fazer o convite da gente para a igreja. E então nós começamos ali frequentando por um tempo. Mas depois os meus pais deixaram de ir, eu continuei ali, mas eu sempre busquei pelos meus pais, eu sempre orei pelos meus pais para que a gente estivesse junto, né? Depois meus irmãos foram também para outros ministérios, mas eu continuava. Então, mesmo que eu saísse de um ministério, fosse para outro, mas eu sempre apresentava a vida da minha família, a vida dos meus pais, e muitas vezes escutava profecias sobre a minha casa, sobre a minha vida, que a minha família iria servir ao Senhor e que eu seria essa porta para que todos, né, estivessem em Deus. Mas na época eu jamais, nunca poderia imaginar isso, porque eu morria de vergonha, às vezes, assim, de falar com os meus pais. Ainda mais de testemunhar sobre algo que Deus tinha feito na minha vida. Então, eu pensava, como que eu vou chegar na minha mãe e falar algo sobre Deus? Não existia essa hipótese, né? Mas a vida foi acontecendo, eu continuei orando por eles. E aí, né, eles se afastaram e mesmo assim eu continuei. Nessa época eu estava também no ministério, conheci uma pessoa ali, que assim, apesar, eu falo assim, que hoje eu sei o que é ter uma vida com Deus, mas na época eu não sabia. Então eu vivia assim, vamos dizer assim, aquele protocolo, né? Eu ia no domingo para a igreja, mas na semana eu tinha a minha vida normal. Né? Não existia isso dessa vivência de fato com Deus, você reconhecer a Deus. Eu nunca... Uma intimidade, né? Eu nunca tinha vivido isso. Então, para mim, era uma coisa muito como um protocolo, como se fosse ir na missa, né? Eu vou ali na igreja no domingo e depois eu tenho a minha vida normal, assim, Deus não faz parte da minha vida. Era um costume, né? Acabou virando um costume. Domingo eu vou no culto. Ponto. Né? Então era isso.
E aí eu conheci uma pessoa ali e tudo mais, era de igreja. Então, assim, por mais que eu ainda não entendia o que era uma vida com Deus, mas eu sempre orava, né? E eu, assim, toda vez que eu namorei, nunca foi pra... daqui a um tempo vou terminar. Sempre foi almejando casar, Sim. né? Sempre ali a família. Então, quando eu conheci a pessoa, era uma pessoa da igreja. E aí, a princípio, tudo ok, nós nos conhecemos, mas ele era uma pessoa muito, muito brava, assim, muito esquentado. Era uma pessoa que eu não, que eu tinha que pisar em ovos para falar, né? Então, assim, era uma pessoa que ia do 0 a 100 em 1 segundo e explodia tudo. Então, eu tinha, né, muito cuidado falar, não tinha nem essa liberdade de poder conversar. Mas foi, né? Fomos entrando no relacionamento e tudo mais. E aí chegou uma época que eu lembro, assim, que a primeira vez que aconteceu, eu estava na casa de um dos meus parentes, a gente viajando, e aí por uma discussão que aconteceu, eu tô trazendo isso porque eu ainda estava na fase da, assim, jovem, adolescente, porque eu estava saindo do ensino médio, mas ainda era, assim, muito novinha, Uma menina, né? né? Uma menina. Então, dessa parte, né, em diante, eu conheci ele e tudo mais. E aí, um dia, quando nós viajamos, a gente brigou, uma discussão assim muito, muito boba, mas como eu falei, essa pessoa ia de 0 a 100. E foi a primeira vez que essa pessoa, né, veio pra cima de mim, me agredindo mesmo. Primeira vez veio me enforcando. Meu Deus. E quando quando ele veio, né, me enforcar, eu me assustei. Então eu não tive uma reação, porque eu jamais esperava isso, né? Você jamais vai esperar. E também nessa época, hoje a gente tem mais essa fala do relacionamento abusivo, essa Sim. coisa, com mais ênfase. Hoje sim. Então assim, na época eu não tinha também esse entendimento, não pensava assim, né? Então, quando aconteceu, eu me assustei, não esperava aquela reação. E aí eu fiquei assim, assustada, mas ao mesmo tempo com raiva. E aí aquela coisa, aí chora, ele chorou, falou que nunca mais ia fazer isso, vai me perdoar. Desculpa, não vai acontecer. Aquilo que toda, né, mulher que já passou por isso, escuta. E aquela coisa, então, tá bom, né? Segunda chance, foi um devaneio. O que aconteceu foi uma coisa, né, que nunca mais vai acontecer. Só que dali pra frente foi se agravando. Então, assim, toda briga que tinha, ele vinha pra cima de mim, assim, com força. E às vezes, por exemplo, né, porque ele não tinha carro, então a gente estava no ônibus, ele não gostava de alguma coisa que eu fazia e ele ia me beliscando no caminho inteiro. E eu sempre fui muito... Eu nunca gostei muito de demonstrar, né? Tipo assim, de ser vulnerável, né? Era meio amarrudona. Sim, de expor as minhas emoções, aquela coisa. Então, eu aguentava firme, assim, sabe? Eu falava, você pode me beliscar, machucar quanto você quiser. E eu ia aguentando aquilo assim, né? Mas, óbvio, doía, machucava. Eu lembro até uma vez que quando saiu aquele filme A Culpa é das Estrelas, né? E eu tinha lido um livro, uma história muito bonita de romance. E aí saiu o filme, aí nós fomos assistir. E aí chegou no dia do cinema, aí a gente assistindo o filme, né? E eu não me lembro o que aconteceu, mas também ele ficou bravo. E aí começou a me machucar dentro da sala do cinema. E assistindo aquele filme, eu chorava tanto, porque eu falava, meu, é a oportunidade que eu tenho de chorar. De aproveitar. Exato. E eu chorei tanto, 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 que eu, assim, descarreguei. Parecia que era por causa do filme, mas não, porque eu precisava, né, tirar isso. E aí foi acontecendo. Mesmo assim, eu continuei relacionamento. Por quê? Isso é algo que assim, que eu sempre quis muito
dizer, né, para as mulheres, para muitos casos que eu vejo hoje, o quão é delicado, porque a gente se põe no lugar de culpa, né? Aquilo que nós estamos vivendo, a culpa é nossa. Então eu achava assim que o fato dele me machucar, ou dele olhar para outras mulheres na rua e às vezes eu questionar e mesmo assim falar assim, não, tô olhando mesmo, e aí? O que você vai fazer? Por exemplo, eu era muito criticada assim, mas você só usa calça. Ai, nossa, mas você já viu sua sobrancelha? Nossa, você viu a sobrancelha da minha amiga, como é? Nossa, mas a sua... Ai, não tá legal. Era críticas e críticas, sempre o outro era melhor. Então, assim, cada vez mais eu ia me retraindo em mim mesma. Aí eu começava a mudar algumas coisas em mim, por conta dele, para querer agradar. E era justamente isso, me colocar nesse lugar de culpa, que eu era culpada. Então, se ele fazia isso, era porque eu era culpada. Então, se ele ficava nervoso, era porque a culpa era minha. Se, sei lá, ele não me achasse bonita, era porque a culpa era minha. Então, tudo eu trazia para mim. Esse lado da história, né? Às vezes, quando a gente vê do lado de fora, a gente pode pensar assim, mas... por que essa mulher passou por isso e por que ela não fez isso? Por que ela não tomou essa atitude? E é muito complicado porque só quem viveu, quem passou, sabe o sentimento e o peso que a gente carrega por isso. Então a gente está dentro disso, muitas vezes a gente não identifica que nós estamos passando por isso que hoje eu falo que hoje nós temos ênfase naquilo que hoje é um relacionamento abusivo, não só pela agressão, mas nas falas. Verbal, né? Que muitas vezes é pior pior, ainda exatamente. E agride física, muito, né? Mais, né? E então, às vezes, a gente não entende o lado da história da mulher, mas quando ela não consegue sair. Ela não consegue achar uma saída para aquilo, justamente porque ela se coloca nesse lugar de culpa, porque a culpa é dela, né? Então, tudo aquilo que ela tá vivendo é culpa. Então, esse relacionamento continuou dessa forma. Por quanto tempo? Olha, o tempo exato, eu não vou saber te dizer. Talvez seja, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. Nossa, durou bastante. Porque assim, talvez hoje, né, as pessoas ouvindo essa história possam perguntar, mas e seus pais, né, nisso tudo? Só que é aquilo que eu já falei, eu era muito independente. Eles nunca perceberam nada? Não, porque eu sempre escondi. Então, se eu tivesse com alguma marca, eu escondia. Eu não deixava eles verem. Realmente, colocava assim roupas que cobriam para não aparecer. E também, eu enxergava que era um problema meu. Eu não poderia levar esse problema para eles. Na verdade, ele fazia você sentir isso, né? Porque quando acontece isso, quando homens fazem isso, eles têm um problema e eles precisam minimizar aquela outra pessoa, né? Diminuir aquela pessoa para que ela se sinta mal, para que ele se sinta bem. Então ele tinha certamente alguma situação dentro dele, ou de infância, ou com algum relacionamento, enfim, né? Porque, pastora, a pergunta é: o que leva uma mulher a aceitar essa situação? Porque uma menina bem cuidada, bem educada, né? Não era uma menina que não conhecia nada, né? De um pai que era um militar. Então, o que leva uma mulher a aceitar isso por tanto tempo? Porque 1 ano e meio é muito tempo, né? O que leva? Como terminou? Essa pergunta, Bispa, é uma pergunta que, assim, eu levei muitos anos para entender. Porque justamente depois, assim, que tudo passou, eu me perguntava como eu pude me permitir a viver isso. Se desvalorizar a tal ponto, a passar, né? por isso. Sim. Assim, igual eu falei pra você, eu tinha... Qual era o meu pensamento na época? Ele era uma pessoa da igreja, né? Eu buscava por uma pessoa da igreja. Uma coisa que eu sempre orava muito
para o Senhor era que Deus mandasse uma pessoa para mim que fosse meu amigo antes de tudo, porque eu poderia falar sem nenhum problema, Se abrir, né? Isso, assim, que eu não, vamos dizer, não seria criticada por aquilo que eu estou falando, eu poderia ser eu mesma. Só que ele, né, ali sendo da igreja, eu buscando aquilo que eu queria, eu achava assim, por ouvir outros testemunhos de outras mulheres que viveram casamentos muito ruins e que Deus restaurou e mudou e hoje eles vivem. Era isso que martelava na minha mente. Como eu queria casar, né? Nunca vivi namoros que eram para terminar, né? Sempre aquela coisa do casar. Então eu achava assim que a gente ia passar por aquilo, que eu ia aguentar, enfrentar e ia dar um baita de um testemunho. Isso, ia ser o testemunho. Ia arrasar no testemunho. E que nossa, ia vir pra vitória. Então eu tinha isso muito assim, forte dentro de mim, sabe? Que eu tinha que aguentar, que eu tinha que passar. Tinha que ser forte. Sabe? Que ia dar certo. Então, assim, eu passei muitas coisas, principalmente essa situação, sozinha. Porque, aquilo que eu falei, era um problema meu, que eu não poderia levar para os meus pais, vamos dizer assim, tipo, trazer mais um problema. Poderia, na verdade. Poderia, gente, né? Pode. Em nome pode de Jesus. E deve pedir socorro. Sim. Mas quando a pessoa está passando por essa situação, a mente fica tão cauterizada, sim. tão cauterizada e tão amedrontada que a pessoa não consegue nem pedir socorro. E vou dizer mais, isso que a pastora falou é algo que eu vejo muito. Nossa, eu falei ainda ontem com uma pessoa sobre isso. As meninas, as moças, as jovens, elas se submetem a esse tipo de tratamento pensando que depois que eu casar passa. Não passa, piora. Piora e com força. Por quê? Porque depois que casa, a mente dele é o quê? Passei pro meu nome, agora está no meu domínio, então assim, eu mando. Entendam isso. Não, mas eu vou orar. Ora agora. Ora. Sim. Porque muitas vezes o próprio Deus está mostrando. Ó, não é para você. Porque o homem, ele tem que te tratar como uma princesa. A palavra do Senhor diz que o homem, ele deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E como Cristo ama a igreja? Entende? Então, o problema é que as mulheres, elas se satisfazem com pouco, com migalhas. Sim. Migalhas. Então, meninas, em nome de Jesus, presta atenção. Como é o teu relacionamento? Está achando que depois que casar melhora? Não melhora. A pastora teve um baita de um livramento. Sim. Porque depois a gente quer saber como foi que ela conseguiu sair disso. Então, assim, ó, tá ruim. Não vai mudar. Bispa, mas você não tem fé? Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tive um relacionamento abusivo depois do casamento. Antes não. Depois, pós-casamento, de 15 anos, que o Senhor, pela misericórdia, nos alcançou. Mas, se o teu relacionamento está antes do casamento, esquece, querida. Ai, mas a fé... então vai lá. Pode ser que lá na frente, depois de muitos anos, o Senhor tenha misericórdia, mas não é bem assim. E sobre isso, exatamente, eu falo assim, por exemplo, quando você se submete a estar com uma pessoa que é viciada, e hoje eu falo com muitos jovens, né, sobre isso. Assim, você precisa saber aquilo que você está disposto a passar. Sim. Né? Porque exatamente, entra isso. Mas eu quero, porque eu não vou estar com essa pessoa até o fim. Ok. Mas esse processo da pessoa, ela não vai passar sozinha. Você vai passar com ela. Sim. E não é fácil. Essa pessoa um dia pode ser liberta, mas pode ser que não. Sim. Então, assim, você precisa saber... Será que você vai aguentar? Você precisa pagar entender o preço, né? exatamente o seu limite sobre se você realmente vai querer viver e passar por isso. E aí é uma escolha. Então tem pessoas que escolhem viver e passar por isso e tem pessoas que conseguem identificar isso aí antes. Mas também acaba entrando numa escolha.
Mas Porque não é o que Deus tem, né, pastora? Então, Deus exatamente. Não tem Deus não tem. abusivo. Mas se você ainda quer escolher viver isso, vai ser uma escolha, né? Sua. Deus está mostrando, mas são escolhas. Exatamente. E aí, né, voltando para a história, a gente continuou o relacionamento. Era igual eu falei assim, né? Eu não quis compartilhar, mas hoje, pensando, eu falo, eu não deveria ter passado sozinha. Sim. Né? Sim. Eu não precisava ter passado sozinha. Né? E isso foi uma coisa que também martelou muito a minha mente, porque eu me permiti passar e ainda sozinha, né? Tendo que enfrentar, passar tudo, guardar tudo para mim sozinha. Então, quando foi acabar, quando tudo acabou, teve algumas situações antes. Por exemplo, teve um dia que eu tava indo trabalhar, ele ficou bravo por alguma coisa e ele chutou o sofá, ou ele levantou com a mão, o sofá bateu no teto e voltou. Ele pegava assim, ó, no meu vestido. Se não fosse os pais dele que estavam lá, tipo assim, ia ser muito pior. Os pais sabiam. Já sabiam que ele era agressivo. Entendi. Né? Não se envolviam para defender. Não. Porque assim, os pais eram separados, né? Nesse dia, o pai dele estava, que foi ele que me ajudou. Que foi ele que, assim, basicamente me segurou para eu ir embora. Porque senão não ia nem trabalhar, não ia fazer nada. Né? E nem sei como que eu ia sair dali. E aí, no estopim mesmo, foi um dia que os pais estavam viajando, estava lá na casa dele. E assim, não bastando só as agressões, eu também fui muito traída, né? Nossa. Descobri várias traições. E nesse dia, eu havia descobrido, né, uma. E aí, eu simplesmente peguei, tirei a aliança, coloquei assim no negócio do computador e falei assim, olha, tô indo embora. E aí, que o negócio tava feio. O negócio pegou. Porque aí, do jeito que ele pegou a aliança, ele já atacou em mim. E aí já, né, bateu no meu rosto. Aí eu tentei fugir. E aí ele me puxava, me jogava assim mesmo pra eu não sair. Só que eu não tinha como avisar ninguém. A gente tava sozinho. Assim, ser bem sério, eu nem lembro onde estavam minhas coisas agora, né? Contar assim, nem lembro onde estava celular, essas coisas. A única coisa que eu queria era sair. E aí eu consegui sair do quarto, a gente desceu, aí lá na cozinha, eu tirei uma faca pra ele. Mas assim, na mesma hora eu já, tipo assim, né? Vou fazer o que com essa faca? Eu não tinha coragem, né, de fazer nada. Guardei. E aí, quando eu consegui sair no quintal, eu gritava, berrava. Era a minha única saída. Sim. E ele era alemão, então ele sem camisa, eu machuquei muito ele para tentar sair. Então, eu lembro assim que eu grudei os dentes no braço dele, que a lágrima dele escorreu. Assim, nossa. Mas porque, tipo assim, ou você me deixa ir embora, né? Ou a gente vai se matar, né? Aqui, e no desespero de fazer alguma coisa. E aí eu berrava, para que os vizinhos ouvissem. E aí eu gritava para que eles chamassem a polícia. Aí apareceu uma vizinha e aí ela falava, calma. E eu só gritava para que ela chamasse a polícia, porque eu precisava sair dali, senão ele ia me matar. E aí eu não me lembro, aí se eu não me engano, ele mesmo ligou para um amigo, dizendo o que estava acontecendo. Esse amigo, pela glória de Deus, era mais meu amigo. Amém. E ele entrou, exatamente, porque ele chegou naquela casa e eu vi realmente Jesus, porque ele abriu o portão e ele olhou para mim e falou assim, Bia, corre que eu seguro ele. E assim foi ele, né, que me salvou. E aí a polícia já estava vindo, e ele abriu o portão e eu corri. Eu corri assim, sem olhar para trás. Eu corri, fui lá para uma praça, e aí esse amigo veio atrás.
me deu todo o suporte, me ajudou. Mesmo assim, naquele dia eu fui embora de ônibus para casa, aos prantos dentro do ônibus, toda aquela confusão. Nem esperei polícia, nada. Fui para minha casa. E aí cheguei como se nada tivesse acontecido, assim. Sério? Na Ninguém ficou sabendo? Nada. Meu Deus. Nada. Assim, foi um fuzuê. Aí no outro dia, o abençoado estava na porta da minha casa, machucado. E a minha mãe falou, Bia, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Isso aqui. Aí eu mostrei tudo, né? Aí expus mesmo tudo. E aí, assim, foi a gota d'água, porque aí, né, foi aí, assim, que eu realmente expus para os meus pais. Não tudo, mas eles viram mais ou menos o que tinha acontecido. Aí esse rapaz ainda me perseguiu muito na época, porque eu fazia faculdade. Na época não tinha Maria da Penha ainda. Não, e hoje eu penso assim, né, porque eu ainda fiquei com dó na época, não denunciei. Hoje, né, não sei nada, mas eu penso assim, meu Deus, eu poderia ter denunciado. Sim. Eu poderia ter falado, porque até mesmo essa pessoa tinha planos de ser um policial. E eu não denunciei porque eu poderia acabar com a carreira dele. Sim. Mas hoje eu penso, e se essa pessoa for um policial? Meu Deus do céu. Sim. Né? Não sei como que é a vida dessa pessoa, mas assim, que realmente a gente tem que denunciar. A gente precisa. Tem que buscar socorro. Sim, tem que buscar socorro. E assim, aproveitando até o momento, eu falo assim que eu passei sozinha, mas na época da faculdade, eu tive uma amiga ali, que ela me acompanhou um pouco de perto, foi uma pessoa que eu consegui chorar um pouco, falar. Hoje essa pessoa ela é cristã, ela tem a sua família, então eu quero aproveitar, né, a oportunidade, agradecer a Larissa, porque ela foi uma amiga. Hoje, assim, a gente não tem esse contato de amiga, mas ela foi alguém que me ajudou, né, que, assim, pelo menos no abraço, no falar, ela esteve ali comigo, ela passou comigo também um pouquinho. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito, então só queria agradecê-la por ter sido, né, o meu suporte também nessa época. E outro ponto, né, que eu queria falar mesmo com as pessoas, porque assim, como a gente falou, da fase da adolescência, né, de ter todo o suporte e também dessa vivência que eu tive em relação ao meu relacionamento, tem coisas que por a gente ser imaturo, a gente não entende, que foi o fato das oportunidades que meus pais, né, me deram e eu não soube aproveitar. Só que nessa época, eu também estava vivendo vários momentos. Então, era o relacionamento ruim, abusivo, né? Eu tinha uma amizade que... Ela também, eu tive uma lição, por quê? Ela era uma amizade que toda vez que eu falava com ela, e aí, você tá bem? Nada tava bom. Nunca nada tava bom. E eu também trazia o fato dela não estar bem. Você absorvia. Era uma esponjinha, né, pastora? Eu absorvia tudo, ela não estava bem, eu ficava péssima. Péssima, e também já achava que ela não estava bem, então era também por minha causa. Então eu também não poderia estar bem, porque ela se sentia culpada de estar bem. Exato. Então, assim, era o relacionamento, era a amizade. Por isso, hoje eu falo sobre as amizades, que é importantíssimo. Hoje eu sou muito seleta em relação às minhas amizades. Eu tenho poucas amizades, porque assim, não dá pra gente confiar em todo mundo, falar, abrir sobre a nossa vida com todo mundo. E tem pessoas que sim, nos fazem mal. Sim. Né? Tem pessoas que nos paralisam. E depois que eu terminei de fato essa amizade, eu percebi que eu comecei a viver outras coisas na minha vida. Foi nítido. Mas nesse caminho, então, né, do relacionamento ruim, amizade também ruim, como eu falei das oportunidades, meu pai, ele sempre renunciou de talvez ter uma moto melhor, um carro melhor, ou algo bom para ele, porque ele dava para os filhos. Tava dando a oportunidade. Exatamente. Então, assim, ele não ia comprar uma moto boa se ele estava pagando um cursinho, se ele estava pagando alguma coisa para que a gente evoluísse, né? Porque os pais sempre vai pensar nos filhos, dar o melhor pro filho, né? Então, a oportunidade que eles não tiveram, eles
né, vão oferecer para os oferecer, filhos, sim. né? Terem uma vida diferente da que eles tiveram. Então, eu me lembro, assim, que um dia eu tava ouvindo uma conversa dos meus pais, e aí meu pai falou assim, poxa vida, né? Eu queria comprar uma moto melhor, e não sei o quê, e tô aqui investindo na vida da Beatriz, a Beatriz não dá valor pra nada, que não sei o quê. E eu já tava nesse turbilhão de coisas que eles não sabiam Sim. que eu tava vivendo, né? Então, e eu sempre falei assim que meu pai para mim é como se fosse um herói, né? Então, assim, eu também sempre quis agradar muito, principalmente o meu pai. Então, às vezes a gente acaba tomando decisões que a gente quer muito agradar, fazer dar certo e a gente erra, né? Sim. Então, eu sempre tive essa visão, né, do meu pai, de agradar meu pai e ser o orgulho do meu pai, todas essas coisas. E quando ele falou isso para minha mãe, para mim foi o estopim de tudo. Porque eu falei, então a vida de todo mundo tá péssima porque eu existo, né? Então minha amiga tá triste porque eu existo, meu relacionamento ele me bate porque né, eu faço as coisas, então a culpa é minha. E os meus pais também falam, meus pais não podem ter uma vida melhor porque eu não dou valor e tô sendo um empecilho, né? E aí naquela época minha mãe tinha remédios fortes na bolsa dela e eu sabia, de tarja preta mesmo. E aí eu peguei, fiz ali um coquetel, peguei um monte de remédio, tomei. E eu tinha uma mania que assim, eu enjoava muito fácil das coisas, né? Então naquela semana eu às vezes enjoava de dormir no meu quarto. Eu tinha o meu quarto e meus irmãos tinham o quarto deles, né? Que eles dividiam na beliche. Naquela semana eu tinha enjoado de dormir no meu quarto. E aí um dos meus irmãos foi pro meu quarto e eu dormi na beliche lá com o meu outro irmão. E aí eu e meu irmão, a gente ficava até tarde assistindo TV, meus pais já tinham ido dormir. Eu tomei aqueles remédios e a única pessoa que eu ainda mandei uma mensagem assim, meio que despedida, foi essa amiga, né, da época. E aí eu assim, apaguei, eu não me lembro de mais nada. Meu irmão teve um sonho, acordou assustado, me chamou pra ir pro quarto. Nós fomos. Quando a gente chegou no quarto, como eu ia dormir na beliche de cima, eu tava assim com o olho fechado e as minhas mãos estavam assim para trás. E como eu tinha que subir a escadinha da beliche, eu não conseguia, então eu batia, né? Eu ia batendo. E aí meu irmão olhou aquilo, ficou assustado, chamou meus pais. Aí meu pai até achou que eu tava muito cansada, porque na época eu tava fazendo cursinho, então eu tava estudando muito. Aí minha mãe, não, isso não é normal, não tá normal. E aí eles me colocaram dentro do carro, a gente foi pro hospital. Então no carro eu lembro de uns relances, né, da minha mãe chamando meu nome, então eu acordava e já apagava. Aí depois eu só lembro mesmo de eu no hospital, na UTI, porque eu tive que fazer lavagem. O médico falou que mais um pouco assim. Meu Deus. Porque eu já tava ficando sem oxigênio, né, mesmo no cérebro. E então fiquei um tempo na UTI até fazer toda aquela lavagem. E fiquei um período no hospital. Aí passei com um psiquiatra na época. Mas assim, na época eu fiquei com muita raiva desse psiquiatra, porque muito frio, né? Ouvindo, ele falou, então você tem depressão, né? E aquilo mexeu tanto assim comigo, eu falei, não, eu não tenho depressão, né? Eu não tenho isso assim eu não aceitei isso pra mim, depois de sair do hospital. E aí a questão é que né, talvez as pessoas podem pensar, ou talvez poderia ter sido assim, então aconteceu isso, né? Ela quase morreu. Deus deu uma nova chance, uma nova oportunidade, então agora tudo mudou. E não, né? Não tudo mudou. Eu ainda era a mesma Bia, né? Uhum. Sabia que Deus sim tinha me dado a oportunidade, mas eu não reconhecia isso, né? Eu disse que eu nunca mais faria isso, né, na minha vida. Mas assim, as coisas ainda foram conturbadas, né? A minha família ainda passou por muitas coisas ruins. Aí a gente mudou para Guarulhos.
Quando a gente mudou para Guarulhos, uma vez a minha mãe conversou comigo, ela falou assim, Bia, a gente não passa dificuldade, nada falta na nossa vida, mas eu ainda sinto um vazio. E quando ela falou isso, a gente só se olhou, né? Porque a gente sabia o que era. Sabia o que estava faltando, Exato. né? Aquilo que dinheiro não compra, né, pastora? Exatamente. A gente se olhou assim e a gente não precisou falar nada, porque a gente já sabia que era Deus que faltava. Sim. Na nossa casa, na nossa família. Porque, imagina, eu jamais poderia pensar, imaginar meus pais convertidos, o meu pai, por exemplo, lendo a palavra. E aí, quando a gente se muda para Guarulhos, minha mãe começou a buscar uma igreja. Aí foi onde ela encontrou a presbiteriana. E aí, ali nós fomos na igreja. E a gente se batizou juntos, né? Eu comecei a entender um pouco do evangelho, mas ainda assim era aquela coisa. Por mais que eu me batizei, por mais que eu me batizei, toda aquela coisa, era muito raso. Eu ainda não sabia o que era ter uma vida com Deus, não sabia o que era viver de fato a vida que Deus tinha para mim. E nesse interim, como, né, nessa transição, passando por esse relacionamento, então me machuquei muito, né? Me feri muito, então eu me fechei mesmo, né? Eu falo que eu coloquei assim uma muralha, um muro em volta de mim e eu me fechei. E eu falei pro Senhor, porque assim, por mais que, isso que eu, né, falei lá no início, por mais que eu não entendia o que era uma vida com Deus, eu não vivia, mas eu sempre orava. E eu falei pro Senhor que Ele então fechasse o meu coração e abrisse quando fosse alguém que fosse dele, né? Eu pedia para o Senhor entregar alguém que fosse dele, porque eu sabia que seria diferente, né? Eu sabia que seria alguém que iria me respeitar. Eu sabia que seria alguém que teria todas as qualidades, né, que eu buscava. Eu sempre falo para o Senhor que eu nunca busquei beleza. Nunca busquei beleza. Eu falei, eu só quero alguém que seja maior que eu. Eu não quero o seu tamanho. Mas que seja alguém seu, porque eu sei que vai ser diferente, né? Sim. E aí nós mudamos de igreja e tudo mais. E quando eu era muito nova, né, que aí a gente começa a entrar no período realmente da minha conversão, eu tinha um amigo que era amigo da minha prima e a gente se conheceu na adolescência, né? Jovens, não façam isso, mas aconteceu. A gente dava, né, uns beijinhos e tal. Mas assim, não tinha pretensão de namorar, né? Aquela coisa de adolescente só. E só que nessa época eu reencontrei essa pessoa. Fazia muitos anos que eu não a via. E a gente começou a conversar, mas assim, de fato, como um amigo, né? E aí, nisso tudo, eu comecei a conhecer a vida dessa pessoa. Eu sabia que essa pessoa, ela sempre foi de igreja, sempre cresceu na igreja, era um servinho mesmo, né, vamos dizer assim, de Deus. Mas assim, eu nunca tive pretensão de era só um namorar. amigo. Era um amigo só mesmo. Amigo. Só amigo. Pra mim era o meu amigo. Que era o que você tinha falado com Deus lá atrás. Exatamente. Eu quero um amigo. Exato, exatamente. E aí, nisso a gente voltou a se falar. E eu comecei a viver um pouco da realidade dele. Então, a realidade dele era uma vida com Deus. E eu comecei a enxergar isso, essa vida diferente com Deus. Então, para mim era muito difícil eu estar na igreja com os meus pais. E de final de semana, né, eu morava em Guarulhos, de final de semana eu ia para Terra Preta. Lá eu estive em ministérios que realmente eu conhecia Deus de uma maneira totalmente diferente, íntima. Foi onde eu comecei a ter experiências com Deus e eu falava, Senhor, eu quero viver isso, eu quero mais, né? Eu queria muito mais, eu queria viver o mover mesmo do Espírito Santo, ter mais experiências com Deus e que, né, em outro ministério ali com os meus pais eu não tinha isso. E quando eu conheci essa pessoa, a gente já tinha combinado, né? Que quando a gente casasse, aí sim eu iria mudar de ministério. Mas
como eu estava conhecendo tanto ao Senhor, eu queria muito mais. Então, o fato de eu estar com Deus não era por Ele, né? Então, assim... É porque você estava se encontrando finalmente, exatamente. Né? Hoje eu falo assim que realmente a vida com Deus ela é uma decisão, Sim. né? Porque um dia eu decidi viver essa vida com Deus. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sei como vai ser a minha vida amanhã. Eu não sei se eu vou passar dificuldades. Eu não sei como que vai ser. Mas a única certeza que eu tenho é que eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Então, nesse meio, eu conversei com os meus pais, falei que eu iria mudar de ministério, porque aquele ministério que nós estávamos não bastava para mim, eu precisava mais, e que isso não dependia do meu relacionamento, do meu casamento, mas sim da vida que eu queria ter com Deus, né? Para eles foi um pouco, né, assim, difícil, porque aquela coisa, a família tem que estar, né? Tá junto, servindo junto, mas eu entendi assim que eles agora iriam viver o que Deus tinha para eles. Sim. Né? Eles se encontraram naquele ministério, eles vivem, né, até hoje, graças a Deus, nessa igreja, com excelência, trabalham com excelência. Hoje meu pai ministra nos quartéis, né? Hoje eu chego lá, meu pai está lendo a palavra, minha mãe é envolvida com as irmãs também. Hoje eu falo de Bíblia com a minha mãe, né? Hoje a gente conta os testemunhos, conta tudo aquilo que Deus faz, e assim, então a realidade da minha casa, né, da minha parentela foi totalmente transformada, né? Mas eu entendi que era o que agora era a vida deles com Deus, mas eu precisava viver a minha vida, aquilo que Deus tinha para mim. Então, até porque, pastora, eu acredito que hoje, né, eu enxergo assim, que a família é muito importante estar unida, sim, mas nem sempre estará no mesmo lugar. Exato. Né? A gente quer os filhos, tudo ali. Só que muitas vezes o Senhor tem propósitos diferentes para cada um dos filhos, né? E às vezes um vai para lá, o outro vem para cá. Eu entendo que para mim o importante é você estar na presença, Exato. é você ter um endereço espiritual, que hoje, infelizmente, nem todos entendem isso. A necessidade desse endereço espiritual. Então, eu acredito que muitas das vezes aquilo que o Senhor tem para os seus pais, para eles, aquele local foi o suficiente, mas você queria algo não que não fosse bom, é bom, mas para você, para aquilo que você estava vivendo e para aquilo que Deus tinha lá na frente, você precisava de algo diferente, né? Outras coisas. Porque nessa minha conversão, né, a gente vai entender que de fato Deus precisava fazer algo em mim, né? Transformar a Bia, né? E então quando eu conheci, né, hoje meu esposo, na época ele foi, né, meu namorado, mas eu comecei a ter essa vivência da vida, de ter experiências com Deus. Então eu mudei de ministério e nós começamos a ter uma vida diferente. Comecei a entender o que de fato era viver com Deus. Eu falo hoje que o meu esposo, a minha cunhada foram referências, e como é importante nós caminharmos com pessoas que nos levam para mais perto de Deus. Isso para mim foi extremamente necessário, porque é muito diferente a realidade do interior para São Paulo. Pela facilidade, pelo ambiente de São Paulo, é outro clima, é outra atmosfera, e muitas vezes eu ia para Terra Preta, vivia aquele ápice. E tinha a minha semana em São Paulo, e era uma luta constante interna dentro de mim. Né? Era uma guerra. Então, mas eu tinha eles. Então, era extremamente importante para mim. Eu olhava a minha cunhada, né, como alguém que eu queria ser. Eu queria conhecer Deus como ela conheceu. Eu queria viver Deus como ela vive.
né? Ela, até hoje, ela é referência de evangelho, de pessoa de Deus, assim como meu esposo. E quando a gente começou a se relacionar, também me cobrava muito isso. Meu Deus, como que... Eu quero também! Eu quero eles estão vendo, também! Eu quero viver isso também, meu Deus, como vai ser? Mas foi, assim, extremamente importante ter pessoas. Eu comecei a me relacionar também com jovens, né, que eles conheciam, que eram também pessoas de Deus. Isso foi extremamente importante para mim na minha caminhada, porque depois disso, aí nós casamos, aí eu morei, né, fui para Terra Preta, e eu falo assim que Terra Preta, ela foi uma reabilitação. Vir para cá, para mim, foi uma reabilitação. Assim, é muito nítido. Hoje, muitas pessoas falam da diferença da Bia de antes para a Bia de agora. É outra Bia. Glória a Deus. Porque realmente eu precisava sair daquele ambiente, sair daquele lugar que eu já tinha feito muitas coisas, né, que não me orgulho até hoje, mas, assim, eu precisava sair daquele ambiente que me fazia mal. Tirar tudo, assim, realmente Deus transformar de dentro para fora a minha vida. Então, quando eu vim para Terra Preta, nós tínhamos o projeto do Lugar Secreto, foi onde eu comecei a ter um encontro mais ainda a fundo com Deus. Dali, né, eu fazia a faculdade, mas eu fiquei tão apaixonada pela palavra que eu precisava, assim, me alimentar mais e mais e queria conhecer muito mais dessa palavra. E aí foi quando eu comecei a fazer a teologia. Aí a teologia, né, igual as pessoas falam, a teologia é para apagar o fogo, não sei o que, é para apagar o fogo estranho, né? Sim. Porque a gente fica apaixonado mais ainda por Deus. Né? Na verdade, assim, tudo depende, inclusive hoje eu conversava sobre isso também, tudo é de pessoa para pessoa. Infelizmente, sim. Alguns fazem teologia e entram dentro de uma caixa que acaba que, infelizmente, o fogo se apaga, né? Sim. Enquanto outros unem o útil ao agradável, sim. né? Unem o conhecimento ao Espírito, que é o que nós Sim. precisamos, né? Nós precisamos do conhecimento, precisamos do Espírito Exatamente. Santo, né? Não tem como você ter conhecimento e não ter o Espírito Santo. Exatamente. Mas, sabe, pastora, o que eu vejo é que tudo que você precisava, na verdade, era entender que como é bom quando nós valorizamos os amigos de Deus. Porque o Senhor, Ele nos apresenta os seus amigos. E essa é uma oração que todos nós devemos fazer. Senhor, eu quero conhecer os seus amigos. Me apresente minha oração os seus até amigos. hoje. Sabe por quê? Porque muitos pedem conexões. Ai, Senhor, eu preciso de conexões. Me apresente. Não, Senhor, me apresente os seus amigos. Exatamente. Porque os amigos de Deus vão te levar ao céu. Os amigos de Deus vão te ensinar a caminhar, a ter intimidade, a ser diferente. Você vai olhar para um amigo de Deus e você vai querer ser igual. Exatamente. Sabe aquela coisa referência, de... né? Referência. Então, assim, no lugar de você pedir, Senhor, me dê conexões, peça, Senhor, me apresente os seus amigos. E você não vai se arrepender. Então, o que te faltava era entender isso mesmo, sabe? Valorizar. E você valorizou, agarrou. Sim. E agarrou de verdade nos amigos de Deus, né? Agarrou com força nos amigos de Deus. E isso fez toda a diferença, né? Sim. Porque aquela coisa do... Você não, Timóteo. Então, assim, Deus tira o Timóteo de São Paulo, traz para Terra Preta. E agora, né? Uma outra história. Exatamente. Né? Eu falo assim que, né, o meu esposo também. Ele me olhou, apesar da gente ter um relacionamento, né? Mas que ele me olhou como uma alma, né? Porque assim, ele tinha todos os motivos para não casar comigo, para não namorar comigo. Então ele não tinha, assim, vamos dizer, a Bia não tinha nada para oferecer, nada de bom, né? Para oferecer. Tanto que quando a gente começou a namorar, a gente, né, casou, eu contei tudo, né, da minha história, tudo que eu já tinha feito, e ele chorou muito, né, comigo, e ele me aceitou essa Bia, né, então assim, e ele também orava, né, ele também orava pela minha vida,
Ele orava para que Deus de fato transformasse a minha vida e eu tivesse um encontro com Ele. Então, eu falo que ele me viu muito mais do que um namoro, mas que uma alma, né? Alguém que poderia ser alcançado por Deus, porque ele, de fato, ele orava pela minha vida. Então, eu não tinha nada de bom, mas e por isso que hoje eu falo que o evangelho é uma decisão, porque escolher a Deus foi além do meu relacionamento, foi a vida que eu queria ter. Eu queria ser transformada, eu queria conhecer mais a Deus de verdade. Então, assim, eu escolhi. Eu falo que um dia eu acordei e escolhi o Senhor, né? Escolho o Senhor todos os dias. Mas, assim, eu falei, Deus, muda a minha história. E assim, e desde essa decisão, realmente, o Senhor, Ele mudou. Ele mudou toda a minha história, toda a minha trajetória. Tudo que eu sou hoje é pelo Senhor. O que eu sempre falo é que tudo que nós temos hoje foi o Senhor que nos deu. Eu falo que a nossa vida é milagre atrás de milagre, porque só o Senhor para realizar e fazer as coisas na nossa vida. Nada é mérito nosso, mas porque um dia realmente a gente escolheu ter a vida que o Senhor quis, e a vida que o Senhor tem para nós é a melhor. Exatamente. Né? Não estamos isentos de lutas, dificuldades, de dias maus, mas é saber que todo dia eu posso deitar e o Senhor tá ali. Sim. Né? Ter paz. É saber escolher, né? Porque, na verdade, hoje, as mulheres, elas, começamos lá atrás, da adolescência, né? Não entendem o que o Senhor está promovendo na vida, a facilidade, a bênção, abre mão disso, aí passa para a fase da juventude, escolhe errado de novo, não busca os amigos de Deus, aquela coisa careta, não quero uma coisa diferente, enfim, hoje fica essa história para você, né? E a gente quis compartilhar essa história com vocês porque precisa ficar um ensinamento. Você precisa buscar em Deus o que Deus tem para você. Os amigos de Deus, o Senhor me apresenta seus amigos. E mais do que isso, buscar uma intimidade com Deus. Não adianta, gente, você buscar um relacionamento. Eu quero casar, eu quero ser feliz. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. E aquele outro, casou para fazer você feliz, e vão ser felizes, mas como? Em Cristo. Agora você procura a pessoa bonita, ou a pessoa que tem dinheiro, ou eu não sei o que vocês estão procurando, mas vocês precisam procurar. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Me apresenta o que o Senhor tem para mim. Porque enquanto você, mulher, você jovem, adolescente, aceitar migalhas, enquanto você achar que pode ser Deus na vida das pessoas e transformar a vida das pessoas, você vai sofrer. Você vai sofrer. E muitas vezes, assim como eu já falei em outros chemás lá atrás, da minha samambaia, você vai florescer e frutificar quando você estiver no lugar certo. Tem hora que o Senhor vai ter que tirar você de São Paulo e trazer para Terra Preta. Vai ter que trazer. Vai ter que colocar no lugar certo. Para quê? Para você florescer. Então, quando você buscar um relacionamento, busque primeiro em Deus. Mas está demorando. Deixa demorar. Deixa demorar. Não é, pastora? Exatamente. E valeu a pena. Valeu. Valeu a pena, porque realmente quando eu conheci o Yuri, né? Ele... O nosso diretor. Que é o nosso diretor. Ele realmente, assim, é uma pessoa de Deus, né? Então, como eu falei, como eu sofri muito no nosso início de namoro, eu não conseguia me abrir, porque eu criei uma barreira. Com alguém que era realmente para eu me abrir e viver, eu me fechei com medo, né? De viver as mesmas coisas ou de me entregar e não ser também correspondida, né? E era engraçado porque muitas vezes, né, que a gente brigava porque eu era muito fria
ele chorava e às vezes ele falava assim, ai, você tá agindo por causa disso, 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 porque você tá pensando isso, isso, isso. E eu começava a rir de nervoso, eu falava, como ele sabe, né? E mais, né, hoje, depois a gente começou a entender que foi totalmente assim, o Senhor usando a vida dele, porque todas as vezes que eu me colocava a ser vulnerável, ou que ele chorava e ele falava o porquê daquilo, era um pedaço do muro que ia quebrando. É incrível, assim, de fato o Senhor usou a vida, né, do meu esposo para quebrar essa barreira que eu tinha criado na minha volta. Que é o que eu falei, eu nunca gostei de ser vulnerável. Ainda tem um pouco de dificuldade. Mas, assim, de expor, de chorar. Então, assim, ele quebrou, né? Através da vida do meu esposo, o Senhor quebrou essa barreira que eu, né, esse muro que eu criei na minha volta. E aí sim, de fato, a gente começou a viver um bom relacionamento, né? Ele falou, olha, eu posso não ter nada, mas o que eu tenho é Deus. Se você quiser viver tudo. a vida que Deus tem para nós, a gente vai viver. E era tudo, né? Eu poderia ter, talvez, tudo, vamos dizer, que o mundo quer Que o com mundo os dá. outros Uhum. relacionamentos, mas tudo que eu precisava, que é Deus, o meu esposo tinha para me oferecer. Aquela né? paz que você buscava, que não Exato. tinha lá atrás, né? Exatamente. E que eu não hoje, entendia. pastora, hoje quem é a Beatriz? Difícil. Mas a Beatriz é alguém que é apaixonada por Cristo. Ele é tudo para mim, né? Ele mudou a minha história. Hoje eu falo sobre a palavra, que eu sou apaixonada pela palavra, porque foi essa palavra que me transformou. Não foi, né, com todo o respeito, assim, mas não foram por mover, por uma experiência extraordinária. Mas quando eu abria a palavra para ler, Deus me transformava. Eu falo que até hoje eu aprendo com Deus. E a melhor coisa que tem é a gente aprender com o Senhor. Sim. Porque quando a vida vem, ela bate, né? E machuca e ela não tem dó. E não que Deus tenha dó de nós, mas quando Ele nos ensina é em amor, né? Então, assim, quando eu leio essa palavra e essa palavra me transformou, e eu amo falar sobre essa palavra porque como ela um dia me salvou, eu quero que outras vidas também sejam salvas, né? Então, assim, a Bia, ela é uma pessoa assim, ela é uma prova viva de uma pessoa transformada pelo Senhor. E pronta para escrever um livro. Pronto, em nome de Jesus, agora eu consigo. Pastora, deixa aí, apesar que a gente já falou bastante sobre, mas eu queria que você deixasse 2 mensagens. A primeira, para os nossos jovens, os nossos adolescentes que infelizmente desperdiçam as suas oportunidades. E outra, para essas mulheres maravilhosas aí que estão buscando em Deus uma pessoa, um amigo, né, para se tornar algo mais, e que precisam entender que não precisam passar por situações sozinhas, não precisam nem passar, porque dá para fugir, dá para correr. Fala para eles. Para os nossos jovens, aproveitem a oportunidade que vocês têm, que muitas vezes os seus pais oferecem para vocês. Hoje eu falo isso para os meus irmãos também, né? Mas que nós precisamos identificar e saber com maturidade, buscar essa maturidade daquilo que os nossos pais estão nos oferecendo. Eu sei que às vezes os nossos pais falam e a gente acha que é muito chato, que é uma encheção de saco, que os pais falam demais, mas quando a gente amadurece e a gente chega a uma certa idade, nós vamos ver as dificuldades que a vida tem e que tudo aquilo que os nossos pais falavam é sobre um cuidado para que quando você chegar nessa fase, você não precise passar o que eles passaram, o que outras pessoas passaram, mas que você chegue com talvez uma condição melhor e uma maturidade mesmo. Então aproveite as oportunidades, ouçam mais os seus pais, né? Apesar deles não saberem de tudo,
mas que vocês também possam ouvi-los com atenção, porque tudo que um pai e uma mãe quer para o seu filho é o bem. E para as mulheres, né? Eu até falei um pouquinho antes de vir para cá, que isso era algo que eu sempre quis falar, expor a minha história para as mulheres, porque hoje você tem a oportunidade de identificar, né? Quando eu passei por essas situações e às vezes eu conhecia outras pessoas, eu identificava características iguais de relacionamentos que eu vivia, né? Daquele relacionamento que eu vivi. Então, eu conseguia identificar e me afastar. Porque eu vejo que hoje muitas mulheres vivem esse relacionamento, saem de um e vão para outro mais abusivos ainda. Mas a gente que passou por isso, nós conseguimos identificar de fato jeitos, maneiras, falas, para que essa história não se repita de novo na nossa vida. Então, se você passar por isso, saiba que você não está só, né? Que nós compartilhamos da mesma dor. E eu sei o quanto talvez você possa estar carregando ou se sentindo culpada por passar por essa situação, mas que você não precisa passar sozinha. Você tem, né? Hoje a gente tem as nossas leis, hoje, né? Você tem pessoas que você pode ir, mas se você tiver alguém próximo a você que pode te ajudar, vá até essa pessoa, fale, verbalize, né? Corra realmente dessa situação, porque ainda há chance, né? E para você que busca um namoro, avalie o namoro, ore pelo seu futuro esposo, pelo seu namorado, porque às vezes a gente ora, fala assim, ai, nada tá acontecendo, e às vezes a gente busca muito, né? Um casamento, um homem, não sei o quê, e foi, assim, até da minha trajetória engraçado, porque quando eu falei que eu não queria mais, Deus me apresentou, né? Então, de fato, quando a gente descansa, as coisas acontecem, tudo flui e o Senhor apresenta aquilo que é, de fato, para a gente viver. Então, hoje, avalie, ore, continue orando, porque o Senhor, Ele não demora em nada, mas o Senhor entrega para nós tudo no tempo certo. Que coisa linda, né? Fica aí esse aprendizado, esse conselho. E agora vem aquela parte que a gente gosta muito, que é o nosso bate-bola, para você conhecer um pouquinho mais da pastora Bia. Vamos lá, pastora. Um sonho. Escrever um livro. Ó, já tem aí o começo dele. Um lugar. Minha casa. Muito bom. Um arrependimento. Não ter aproveitado as oportunidades, né? Muito bom. E uma frase de efeito. Esperar é confiar. E confiar é para quem descansa em Deus. Uau, forte isso. Jesus para você é? O meu amado. E deixa eu aproveitar quando eu falo que hoje Jesus é o meu amado, porque eu sempre quis chamar Jesus de meu amado e sempre vi as pessoas falando, né, o meu amado, mas eu não falava com a verdade da minha alma, né? E eu comecei a buscar o Senhor e orar e buscar. Eu falava, Senhor, eu quero que você seja o meu amado, mas de verdade, não da boca para fora. E aí buscando, orando ao Senhor, até um dia mesmo, né, que eu me quebrantei e a minha alma clamava, o Senhor é o meu amado, né? Então assim, hoje eu falo com a verdade da minha alma que o Senhor, Ele é o amado da minha vida. Que lindo. Pastora, foi muito bom conversar com você, foi muito gostoso, foi uma honra te receber aqui, tirar você um pouquinho dos bastidores e trazer para cá e contar a sua história. Espero que vocês também tenham gostado. Vão lá, curte, compartilha, faz um comentário, deixa lá o que você achou, quem você gostaria que estivesse aqui também, por que não? Não é verdade? Aciona lá o sininho para toda vez que tiver uma história nova, você possa participar junto ali com a gente, tá bom? Deus abençoe e lembrando, Shema, é tempo de ouvir e obedecer. Muito obrigada também, Bispa, pelo convite, por me dar a honra, o prazer de sentar no seu sofá.
e A dar honra foi voz nossa. para as pessoas e Sim. histórias maravilhosas, né? No nosso chamado.